O que você vai ouvir agora vai pegar até o torcedor mais apaixonado de surpresa. Um movimento inesperado, estratégico e audacioso está sendo costurado nos bastidores, envolvendo um dos jogadores mais técnicos e decisivos do futebol brasileiro. As conversas ainda são discretas, mas os indícios apontam para algo que pode mudar completamente o cenário da temporada de 2026. A direção da SAF Celeste vem se movimentando com inteligência, agilidade e, principalmente, ousadia. E a peça envolvida nessa história tem potencial para incendiar o torcedor cruzeirense, mexer com o mercado nacional e colocar o nome do Cruzeiro entre os protagonistas do futebol brasileiro neste ano que promete fortes emoções. Segura firme aí, porque o que está vindo pode ser o maior impacto da temporada. Antes de continuar com essas notícias que prometem sacudir os alicerces da Toca da Raposa, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. A sua participação é fundamental para manter esse espaço vivo, pulsando com as novidades e revelações mais quentes do Cruzeiro. E claro, comenta aqui embaixo o que você está achando das movimentações da Raposa, porque a sua opinião faz toda a diferença. Agora, vamos continuar com essa notícia que promete explodir nos próximos dias e que pode colocar um dos maiores talentos do futebol nacional com a camisa azul celeste. O Cruzeiro não está apenas participando do mercado, está liderando uma verdadeira revolução silenciosa, buscando nomes que, além de elevar o patamar técnico da equipe, trazem consigo uma carga de experiência, protagonismo e peso no cenário nacional. Pedro Lourenço, determinado a transformar o projeto da SAF em algo ainda mais ambicioso, vem agindo com precisão cirúrgica e aproveitando oportunidades que poucos clubes teriam coragem de explorar. A janela de transferências está apenas começando, mas as movimentações da diretoria mineira já demonstram que 2026 será um ano de afirmação, crescimento e consolidação do novo Cruzeiro. E é aqui que a história ganha contornos surpreendentes. O nome que está sendo cuidadosamente monitorado pela cúpula celeste atende por Rafael Veiga, o maestro do Palmeiras, camisa 23 e peça fundamental em uma das eras mais vitoriosas da história do clube paulista. Sim, você ouviu certo. O meia, que por anos foi considerado intocável no elenco alviverde, pode estar com os dias contados no Allianz Parque. Apesar de ainda ter contrato até março de 2027, o cenário dentro do Palmeiras já não é mais o mesmo, e isso abriu uma brecha para que o Cruzeiro se aproximasse silenciosamente de um dos jogadores mais cobiçados do futebol nacional. Rafael Veiga, que em temporadas recentes chegou a ser cogitado até mesmo na seleção brasileira, vive um momento de reflexão em sua carreira. Embora tenha terminado 2025 como titular, boa parte do ano ele foi deixado no banco de reservas, com atuações questionadas e um rendimento abaixo do que a torcida palmeirense se acostumou. Mesmo assim, seus números continuam impressionando. Foram 53 jogos, 7 gols e 12 assistências, sendo mais uma vez decisivo em momentos importantes, como na Libertadores. Mas o desgaste emocional, aliado a uma mudança de filosofia dentro do clube paulista, abriu espaço para conversas nos bastidores que já começam a tomar forma concreta. A ideia da diretoria do Palmeiras é clara: não há desejo explícito de negociar Veiga, mas diante de uma proposta financeira robusta e de um projeto que encante o jogador, a venda não está descartada. E é exatamente aí que o Cruzeiro entra. Com dinheiro em caixa, ambição em alta e um projeto esportivo sedutor sob o comando de Tite, a Raposa quer convencer Veiga de que Belo Horizonte pode ser o próximo palco dos grandes capítulos da sua carreira. Pedro Lourenço já autorizou os primeiros contatos. Embora a negociação exija cautela e estratégia, a empolgação nos bastidores é evidente. E não para por aí. Fontes próximas ao staff do jogador confirmam que ele já recebeu sondagens de clubes do exterior, mas o desejo de permanecer no Brasil ainda pesa. E, entre as possibilidades nacionais, o projeto do Cruzeiro se destaca pela seriedade, estrutura e a possibilidade de ser protagonista imediato. O clube mineiro está disposto a oferecer um salário que ultrapassa a casa dos R$1.500.000, R$1.500.000 mensais, além de bonificações por metas alcançadas, algo que colocaria Veiga entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Tite, que já teve contato com Veiga em convocações da seleção, vê no meia o nome ideal para comandar o setor criativo do time em 2026. O treinador entende que Veiga, jogando com liberdade e confiança, pode retomar o melhor nível de sua carreira e se transformar em um dos pilares do novo Cruzeiro. A relação de confiança entre treinador e jogador pode ser um trunfo decisivo para convencer o camisa 23 a trocar o verde pelo azul. Tite já teria, inclusive, dado sinal verde para a diretoria acelerar as conversas, caso o Palmeiras se mostre minimamente aberto à negociação. A possível chegada de Rafael Veiga ao Cruzeiro mudaria completamente o status do time no cenário nacional. Seria um sinal claro de que o clube mineiro voltou a ser um destino atraente, competitivo e pronto para brigar por títulos importantes.
A contratação traria também um impacto direto na torcida, que veria em Veiga não apenas um reforço de peso, mas um símbolo da nova fase celeste, ambiciosa, competitiva e sem medo de enfrentar os grandes. Seria, sem dúvida, a contratação mais bombástica da SAF até o momento. Além disso, o impacto de marketing seria gigantesco. Veiga é um nome consolidado, com grande apelo nacional, e sua chegada renderia frutos dentro e fora de campo. A camisa 10, que há tempos carece de um dono à altura, poderia finalmente ter alguém capaz de honrá-la com inteligência, técnica e liderança. O Cruzeiro, que vem fortalecendo seu projeto com responsabilidade, veria nessa contratação um passo simbólico na caminhada rumo à retomada de sua grandeza. Enquanto isso, o Palmeiras observa com cautela. O clube paulista sabe da importância de Veiga, mas também reconhece que o jogador precisa de novos ares para reencontrar seu melhor futebol. Com a chegada de reforços para o setor ofensivo, a disputa por posição se intensificou, e Veiga passou a ser um nome menos garantido na escalação titular. Isso, somado ao interesse cruzeirense, cria um cenário que pode evoluir rapidamente nas próximas semanas. O staff do jogador, por sua vez, trata a situação com discrição. Evita declarações públicas, mas já admitiu que está aberto a ouvir propostas que façam sentido para o futuro do atleta. Rafael Veiga não quer dar um passo em falso na carreira, mas enxerga no projeto do Cruzeiro uma possibilidade real de retomada de protagonismo, especialmente sob o comando de Tite, um treinador que valoriza jogadores inteligentes e técnicos como ele. Os torcedores do Cruzeiro, por sua vez, já começaram a se movimentar nas redes sociais, demonstrando entusiasmo com a possibilidade. Hashtags como Veiga na Raposa e Rafael Veiga 2026 começaram a surgir, aumentando a pressão sobre a diretoria para concretizar o negócio. A mobilização da torcida pode ser o fator emocional que falta para convencer o jogador de que Belo Horizonte é, sim, o lugar ideal para brilhar novamente. Ainda é cedo para bater o martelo, mas as conversas estão em andamento, e o Cruzeiro vem se movimentando com a discrição e eficiência que marcaram as últimas contratações. Caso a negociação avance, os próximos dias podem ser decisivos. E se tudo caminhar como esperado, o torcedor celeste pode, em breve, comemorar uma das maiores contratações do clube na era SAF. A verdade é que Rafael Veiga no Cruzeiro não seria apenas uma contratação. Seria uma afirmação. Uma demonstração de força. Um aviso ao futebol brasileiro de que o gigante voltou, e voltou para incomodar. O projeto da SAF começa a colher os frutos de uma gestão corajosa, e a possível chegada do meia apenas reforça que o Cruzeiro está de volta ao seu lugar de direito, entre os grandes. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse possível negócio envolvendo Rafael Veiga e Cruzeiro. Você acha que ele se encaixaria bem no meio de campo da Raposa? Comenta aqui embaixo, deixa seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo o que rola nos bastidores da Toca da Raposa. Agora, como prometido, aqui vai minha opinião sincera sobre esse possível reforço. Rafael Veiga é, sem dúvida, um dos jogadores mais técnicos e decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos, e isso não é apenas um clichê ou exagero de momento. Estamos falando de um meia que, mesmo diante de altos e baixos naturais de qualquer carreira, conseguiu manter um padrão de excelência que o diferencia da maioria. Sua leitura de jogo, a frieza para tomar decisões no último terço do campo e a precisão nas bolas paradas o transformaram em um verdadeiro maestro do meio-campo. Não é raro vê-lo desmontando defesas inteiras com um único passe vertical ou aparecendo de surpresa dentro da área para finalizar com categoria. A combinação entre inteligência tática e refino técnico faz com que ele não dependa exclusivamente da forma física ou da velocidade, o que prolonga ainda mais sua utilidade e eficiência dentro de campo, principalmente em jogos de alta exigência. Mesmo não estando em sua melhor fase, como vimos ao longo de 2025, é importante contextualizar. Veiga teve uma temporada típica, marcada por instabilidade no elenco do Palmeiras, mudanças táticas e uma concorrência acirrada por posição. Ainda assim, ele conseguiu entregar 7 gols e 12 assistências em 53 partidas, números que muitos considerariam excelentes. Mas, por já ter atuado em níveis muito superiores, a exigência naturalmente cresce. O que poucos compreendem é que esse tipo de oscilação não apaga o talento de um jogador como ele. Pelo contrário, apenas reforça que, mesmo em um ano abaixo, ele ainda consegue contribuir de forma relevante. Quando se analisa um atleta do calibre de Veiga, o foco precisa estar no seu teto técnico, e esse, definitivamente, é altíssimo. Ele é o tipo de reforço que, se bem aproveitado, tem capacidade para mudar a dinâmica de qualquer time e ser um diferencial competitivo ao longo da temporada. Se o Cruzeiro conseguir viabilizar essa contratação, não estará apenas contratando mais um bom jogador. Estará, na verdade,
trazendo alguém capaz de elevar o patamar do time como um todo. Com Rafael Veiga em campo, o setor de criação ganharia uma nova dimensão. Ele poderia atuar como articulador central, segundo atacante ou até como meia flutuando entre as linhas, sempre oferecendo soluções técnicas que poucos jogadores no Brasil são capazes de executar com a mesma naturalidade. A presença dele obrigaria os adversários a repensarem suas estratégias defensivas e traria mais liberdade para outros talentos do elenco, como atacantes de velocidade ou centroavantes finalizadores. Mais do que reforçar uma posição carente, Veiga agregaria experiência, liderança silenciosa e a mentalidade vencedora que ele desenvolveu ao longo dos últimos anos. Isso, num projeto como o do Cruzeiro, que visa consolidação e protagonismo, seria absolutamente essencial. Por outro lado, é necessário ter cautela. Veiga viveu uma temporada instável, com altos e baixos, e já não desfruta da mesma confiança irrestrita da torcida do Palmeiras. Isso pode significar uma oportunidade para o Cruzeiro, mas também traz o desafio de recuperar o jogador mental e fisicamente. Tite, com sua capacidade de gestão de elenco, pode ser a peça-chave para fazer Veiga reencontrar o melhor de si. O ponto positivo é que o Cruzeiro tem um projeto sólido. Diferente de anos anteriores, agora há planejamento, investimento e uma comissão técnica de ponta. A chegada de Veiga, além de reforçar tecnicamente o time, também mostraria ao mercado que o Cruzeiro voltou a ser um destino atrativo. Isso pode abrir portas para outras grandes contratações no futuro. Se eu fosse a diretoria do Cruzeiro, não pensaria duas vezes em investir nesse nome. Claro que os valores precisam ser bem analisados, mas se há margem no orçamento e um plano claro para integrá-lo ao time, Veiga seria um reforço de peso e um símbolo dessa nova era. O retorno em campo e fora dele pode justificar o investimento, e o torcedor merece sonhar alto. Enfim, acredito que Rafael Veiga no Cruzeiro seria uma jogada de mestre, desde que acompanhada de um plano técnico bem estruturado. Não adianta apenas contratar grandes nomes, é preciso integrá-los de forma inteligente. E com Tite no comando, a chance de sucesso é muito maior. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história que promete agitar o mercado. E aí, torcedor, o que você acha dessa possível chegada? Deixe a sua opinião nos comentários, ativa o sininho, se inscreve no canal e, claro, deixa o like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Até a próxima!